Glória a Deus. Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, meus irmãos? Amém. Que bom. A Roseli é uma mulher que tem aprendido com a palavra de Deus, né, irmãos? Somente Sara foi tão submissa ao teu Senhor como ela. Meu pastor. Sara chamava Abraão de meu Senhor. Queridos, estamos felizes, estamos alegres. E como o pastor disse, antes das 11 horas a gente termina o culto sim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ser rápido, irmãos. Hoje eu prometo. Quero ser rápido em nome de Jesus. Se a Kemer me ajudar, filha, por favor, coloca aí no telão Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Em nome de Jesus. Kemer, depois que nós lermos os 10 versículos, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Depois que a gente encerrar esse versículo aí, você consegue colocar a foto de uma cruz no telão? Não consegue? Não dá para colocar? Então, amém. Se der para colocar, você vai raciocinando aí. Se não der, a gente faz uma encenação assim mesmo. Enquanto eu vou lendo aqui a palavra de Deus, cadê as irmãs da dança? É isso. Cadê aquele lenço que vocês usavam aí? Traz aqui para mim, filho, por favor. Queridos, fiquem atentos ali no telão, que está escrito assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena, fica aqui, Fábio, sobe ele em cima aqui. Sobe ele, abre ele aí. Isso. Você não vai dançar, não pode ficar tranquilo. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Amém, irmãos? Amém.
Glória a Deus. Kemi, enquanto eu coloco esse avental aqui, se você conseguir colocar a cruz aí, eu te agradeço. Aleluia. Você quer avançar? Tudo bom, pastor? Tudo bom? Senta ali na primeira aí. Quem dos irmãos lembra onde o Rafael leu aí essa noite, irmãos? O presbítero Rafael leu. João 13. Foi isso? Bem, nós lemos aí que Jesus, o Filho de Deus, o maior de todos os homens, o Filho de Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, ele fez um gesto de humildade diante dos apóstolos. Ele colocou um avental. Isso aqui não é um avental, tá, irmãos? Mas faz de conta que é um avental. Isso aqui também não é uma saia. Isso é um avental. O maior de todos. O maior de todos colocou um avental. E eu já estudei acerca desse ato. E no momento em que João narrou esse tema, toda casa que um judeu chegava, que se deparasse com um serviçal daquela casa, e esse serviçal estivesse com um avental, ele simbolizava o servo, o empregado mais simples daquela casa. Ele era o menor de todos os empregados. Ele era o mais humilde daquela casa. Dava-se a entender que era o que menos tinha utilidade na casa. E aí Jesus faz esse ato. Sendo ele o maior, ele se torna o menor. E ele dá o exemplo aos discípulos, porque os discípulos sabiam disso. Em toda casa que se entrasse e visse-se um serviçal, um escravo com aquele avental, sabia que aquele ali era o menor de todos. E ele então se faz, sendo o maior, o menor de todos, pega uma bacia com água, vai em direção aos discípulos e fala: olha, é necessário que eu lave os seus pés, dando o exemplo de que o maior se tornaria o melhor, e de que haverá necessidade que a sua função, a sua autoridade eclesiástica, o patamar que você está, ele nem sempre vai servir só para você dar ordem, mas tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que o Senhor te emprestou, ele vai servir para servir o menor serviçal da casa, que assim foi em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai dizer isso para Pedro, pastor Peçanha. Pedro fala: não, de maneira nenhuma o senhor vai fazer isso comigo. O Senhor, sendo o maior, lavar os meus pés. Aí Jesus fala assim: olha Pedro, se eu não fizer isso, nós não teremos comunhão um com o outro. Aí Pedro já exagera, fala: então Jesus, não me lava só os pés não, então me dá logo um banho. Jesus fala: não, é necessário que eu lave os teus pés. Jesus vai lá, pega uma bacia, se prostra diante do seu apóstolo, lava os pés dele, enxuga os pés deles, e Jesus estava querendo dizer: olha, você vai se tornar alguém útil no meu ministério, mas a utilidade que eu te der, nem sempre vai ser para você. Tudo aquilo que eu te emprestar, tudo aquilo que eu te capacitar, você vai usar eles muito mais para os outros do que para você mesmo. Então toda a ferramenta que nós ganharmos do Senhor, nem sempre, irmãos, vai ser para o nosso uso pessoal. Muitas das vezes você vai ter que usar aquilo que o Senhor te emprestou para servir e ser útil a alguém que talvez esteja aqui nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Jesus também. Glória a Deus. Pode aplaudir para o Senhor. Jesus também. Isso. Deus usou a sua vida. Esse ato, irmãos, essa cruz, ela
tinha um significado muito triste para nós, e tem um significado muito triste para nós. Só que essa forma de morte, ela era para os romanos uma morte de pessoas malditas. E eu entendo, pastores, obreiros da casa do Senhor, homens e mulheres de Deus, que Deus pega a maldição e transforma em bênção. Se você olhar essa cruz ela tem dois sentidos, irmãos. O sentido horizontal é de cima para baixo, não é isso, irmãos? Não é isso? Hã? Amém. Vocês estão esperando. O sentido vertical, que é de cima para baixo ou de baixo para cima, não é isso? Ele tem um sentido no ministério de Jesus, porque Jesus veio de cima para baixo e de baixo para cima. Então, nesse sentido vertical, Jesus veio dos céus e habitou entre nós sobre a terra. Cumprindo o seu papel, ele retorna para casa novamente. Então esse é o sentido vertical. Agora o sentido horizontal, aí eu vou pedir para a igreja se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Todos, com exceção de quem tiver com criança no colo e que não puder ficar de pé em nome de Jesus. E quem está no centro dessa cruz, irmãos, é o Cristo unigênito, Filho de Deus. Então ele demonstra para mim e para você: olha, nós temos uma missão, e Jesus mostrou isso para nós, que na linha vertical nós viemos dos céus de glória, nós somos propriedades, nós somos moradores dos céus, nós estamos aqui de passagem, e esse ato simboliza de que em breve nós iremos voltar para casa no sentido vertical. Agora no sentido horizontal, à sua direita e à sua esquerda existe alguém em nome de Jesus. E Jesus, ele tinha comunhão tanto na parte vertical como na parte horizontal. Então nós temos que agradar tanto na parte vertical quanto na parte horizontal. Você está vendo esse crente que está aí ao seu lado nessa noite em nome de Jesus? Como o pastor disse aqui de manhã, irmãos, se de manhã a gente estava cheiroso e perfumado, agora mais ainda em nome de Jesus. A minha mulher me deu um cheiro, irmãos, e hoje eu estou no azeite, perfumado em nome de Jesus. E esse crente que está aí ao seu lado também está. E talvez esse crente que está aí ao seu lado nessa noite, no sentido horizontal, irmãos, ele está precisando de um abraço. Ele está precisando de um sorriso. Ele está precisando de algo que só o Senhor pode nos dar em nome de Jesus. E se você nessa noite tem comunhão na sua vida vertical, demonstre para esse crente também que nessa noite você tem comunhão com ele na parte horizontal em nome de Jesus. Olha para ele aí, querido. Olha para ela aí. O que você pode dizer para esse irmão? O que você pode dizer para essa irmã nessa noite? Não olha para mim não, irmãos. Olha para quem está ao seu lado bem, em nome de Jesus. Isso. Esse irmão que está na sua horizontal, irmãos, talvez ele entrou aqui triste, abatido. Não entrou como você entrou, mas através desse sorriso que você tem aí, através dessa espiritualidade na parte vertical que você tem, dê um abraço nele e diga para ele assim: meu irmão, como é bom estar aqui com você nessa noite. Como é importante nós estarmos juntos nessa noite em nome de Jesus. Porque assim como o Pai, tanto na horizontal como na vertical, teve comunhão, tanto nos céus como tem comunhão conosco aqui nessa noite, nós queremos declarar que assim nós também temos em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Ninguém está aqui reunido nessa noite pelo nome do pastor Marcelo. Ninguém está aqui reunido nessa noite pelo nome do pastor Florisaldo. Talvez por mais, então, se nós tivéssemos feito uma festa aqui em comemoração ao meu aniversário, talvez a gente não poderia reunir esse nome de quantidade de pessoas, mas através do nome de Jesus,
nós estamos reunidos diante daquele que vive e reina para todo sempre. Somente esse nome, pastor, é capaz de reunir multidões, milhões de pessoas para servir e adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então a cruz para nós, irmãos, é ato de que nós temos comunhão com o Pai na horizontal e na vertical, e aquilo que servia de maldição sobre as nossas vidas se transformou em bênção no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Estamos reunidos através do seu amor e da sua bondade. Podem se sentar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que Jesus prometeu para nós que iria voltar. Jesus sempre disse no seu ministério que era necessário que ele viesse a morrer, a padecer, para que isso servisse de ordenança do Senhor. Porque assim como que por um homem entrou o pecado, por um homem também se abriria a porta da salvação. Jesus, no seu ministério terreno de 3 anos e meio, ele sempre ordenou os discípulos, os seus seguidores, os apóstolos, de que era necessário que ele fosse crucificado, que ele viesse a morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E todo mês, quando nós participamos desse ato, nós temos a certeza e a convicção de que esse ato é um ato simbólico de que nós temos comunhão com o Senhor e de que em breve ele vai voltar para buscar um povo. Por isso nós fazemos menção disso todos os meses, em nome de Jesus. Agora, queridos, se cumpriu o que Jesus havia dito, irmão Alex, se cumpriu. Jesus morreu pelo meu e o seu pecado. Fora necessário que isso acontecesse. Ele foi sepultado numa sepultura de José de Arimateia, uma pessoa influente, talvez alguns dizem que era até um senador em Jerusalém. E ao terceiro dia, as irmãs Maria, as 3 Marias, Maria Madalena, Maria Salomé, Maria, a mãe biológica de Jesus, elas levantaram de manhã bem cedinho, pastor Floresvaldo. Era tão cedo, irmão, que o sol não tinha nem surgido ainda. A Bíblia nos diz que estava ainda escuro. E o desejo daquelas mulheres de fazer o seu ato de adoração e reverência ao Senhor fizeram com que elas levantassem bem cedinho. E ao correr e ao chegar diante do sepulcro, elas separaram o sepulcro com a pedra removida, pastor. Se espantaram ao ver aquela cena e ficaram preocupadas. Mas o Senhor é aquele que sempre consola e conforta os teus filhos e filhas em nome de Jesus. E no momento em que a preocupação tomou conta daquelas mulheres, nós conhecemos a história que 2 anjos aparecem e confortam aquelas mulheres. Mulheres, por que estáis procurando dentre os mortos aquele que ressuscitou? Jesus não havia dito a vocês que ele iria ressuscitar? E assim ele o fez. Jesus ressuscitou. Ele está vivo e vive para todo sempre em nome de Jesus. Então aquela preocupação passou por intermédio do anúncio dos anjos, trouxe esperança e conforto ao coração daquelas mulheres. E notícia boa, irmãos, a gente tem que espalhar. Elas então voltaram correndo e anunciaram a Simão Pedro e esse outro discípulo que diz a quem Jesus amava, que correu mais que Jesus, e o outro discípulo, eu creio que é João, aquele que se declinava no coração de Jesus no dia da Santa Ceia, o que escreveu o livro do Apocalipse. Ao ouvir essa notícia, os 2 saíram correndo. Talvez João tinha uma forma física melhor do que a de Pedro. Ele chegou primeiro. Só que ao fato dele chegar primeiro, ele olhou o cenário, irmãos, e não se intimidou com a situação, pastor. E é muito bom quando a gente escuta algumas coisas, irmão, quando a gente guarda isso te fortalece no seu ministério. E a gente sempre tem ouvido aqui por intermédio do nosso pastor que sozinho a gente pode ir até mais longe. A gente pode chegar até primeiro, né, pastor? Mas juntos a gente consegue ir mais longe.
Não adiantou, irmãos, não adiantou o João ter chegado em primeiro lugar, porque ele não tinha a experiência que Pedro ainda tinha. E chegar em primeiro lugar, irmãos, e não entrar, não significa nada. Passado alguns minutos, Pedro também chega. E Pedro, ao chegar com mais temor, ou talvez Pedro chegou em segundo lugar, meditando o que iria acontecer. Fato é que quando ele chega, ele olha o mesmo cenário que João viu, que o apóstolo, que a Bíblia nos diz quem é, ou que está escrito. Ele chegou, observou bem o cenário, absorveu tudo aquilo que era necessário absorver. Porque uma coisa é certa, irmão, por mais dificuldades que nós temos passado na nossa vida, no dia a dia, entrar por essas portas e não dar ouvido à palavra de Deus e ao que o Senhor tem dito aqui, se nós não assim o fizermos, irmão, nós iremos entrar e sair da mesma forma que chegamos. Por isso é necessário sim, que muitas das vezes a gente entre por essas portas, quebrado, abatido, arrebentado, desanimado, pensando em jogar tudo para o alto. Mas o mais importante de tudo isso é você entrar aqui e prestar os seus ouvidos para o Senhor e deixar o Senhor fazer morada no seu coração, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela sempre vai te dar esperança, ela sempre vai te fortalecer, ela sempre vai gerar em você que você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece nessa noite é o Senhor, que está aqui para a glória de Deus. Pedro então entra. E Pedro, ao entrar no lugar, alguém tem um lenço aí, uma toalha? Quem tem um lenço, uma toalha aí? Tem, Pedro? Tem? Presta para mim. Não tem problema não se estiver sujo não. Glória a Deus. Pedro, ao entrar, irmãos, no local, Pedro se depara com um cenário que João também viu. Cadê aquele lenço lá, Fábio? Pedro se depara com aquela situação. E nós bem sabemos, irmãos, que a cultura judaica, quando o morto naquela ocasião morria, ele era embalsamado, era feito um ritual, e talvez as faixas que cobriram o corpo de Jesus, elas estavam jogadas ali no chão, irmãos. Simbolizava que alguém que estava coberto se descobriu. E ele deixou de propósito, pastor Floresvaldo, Igreja do Senhor, as faixas no chão. Porém, irmão, o lenço, a toalha, que era colocada sobre o rosto da pessoa que havia sido morta, não estava da forma que as faixas, ou com a peça que cobria o corpo. As faixas estavam jogadas no chão, mas o que cobria o rosto estava dobrado, colocado à parte, ou seja, não no mesmo lugar, dobradinha e colocado aonde o corpo estava. As faixas não, o lençol não, mas a toalha que cobria o rosto estava dobrada e colocada aonde o corpo estava. Pastor, eu não estou entendendo. Nós vamos compreender no nome de Jesus para entrarmos no ato da Santa Ceia. A nação judaica tinha algumas tradições, irmãos. E quando havia um almoço ou um jantar na casa de uma pessoa que tinha influência na sociedade,
E quando um convidado era convidado para esse almoço e para esse jantar, ele tinha um lugar sobre a mesa. Ele se assentava na mesa, era colocado o prato, o talher para ele, e todo convidado ele recebia uma toalhinha, um lenço. Ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era sentar, colocar o lenço à parte, porque esse lenço ele iria ter a utilidade de limpar a sua boca, e depois de limpar a sua boca ele colocava o seu lenço no seu colo novamente. E quando a pessoa, como alguns irmãos que almoçaram com a gente aqui hoje de manhã, dava-se por satisfeito, a pessoa pegava o seu prato ao lado do seu talher. A pessoa, quando estava satisfeito da refeição, ela pegava o seu lenço de qualquer maneira, colocava em cima do prato, se levantava e dava-se a entender ao garçom, ou a pessoa responsável para manter a mesa organizada, que aquela pessoa que estava sentado aqui já estava satisfeita, podia tirar o seu prato, os seus talheres do lugar que ele estava sentado, porque ele não iria sentar novamente. Ele já estava bem alimentado, ele não iria sentar na mesa novamente. Porém, a pessoa que iria repetir a comida, como alguns irmãos repetiram, a situação era diferente. A pessoa levantava da mesa, a pessoa dobrava o seu lenço ou o seu guardanapo, colocava dobradinho ou em cima do prato ou do lado do prato, dizendo ao garçom ou quem iria cuidar da organização da mesa: eu estou ausente da mesa, mas o lenço dobrado significa que eu vou voltar para o lugar ao qual eu fui convidado. Não tire o meu prato, não tire a minha cadeira, porque o lenço dobrado simboliza: assim como eu sentei daqui, eu digo a você, eu vou voltar e sentar para o lugar que eu fui convidado a estar, no nome de Jesus. Quando João chegou, talvez por não prestar atenção em algumas situações a qual ele fora convidado, ele olhou, deparou o cenário de ver as faixas ou o lençol jogado no chão, o lenço dobrado onde o corpo estava. Ele se deparou com uma situação, humanamente falando, o corpo foi removido, sumiu, alguém levou ele. Não deu atenção a um detalhe muito importante, presbítero James. Mas quando chega um crente que é adorador, que presta atenção, que confia na palavra, que sabe que Jesus Cristo vai voltar, e por isso nós participamos dessa ceia todo mês em nome de Jesus. Quando ele entrou e viu o lenço dobrado, ele disse: é um sinal de que quem estava aqui prometeu para nós que vai voltar. Ele morreu, mas a palavra dele é fiel, e como forma de que ele vai voltar, o lenço está dobrado. Ele nunca mentiu e nunca nos enganou. Ele morreu, ele foi crucificado, ele padeceu, mas o lenço dobrado significa: ei, eu vou voltar. Ele vai voltar, pastor Renato, porque ele assim o disse, deixou como sinal aos apóstolos, e ele deixa esse sinal para nós. Interessante que quando Pedro, junto com outro apóstolo, viu, e Pedro disse para o outro apóstolo: ei, tira o argueiro do seu olho, tira a preocupação do seu coração. Nós andamos com ele, ele nos orientou, ele nos ensinou.
E o lenço quer dizer que ele vai voltar. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Disse que iria ser rápido e breve para a glória de Deus. Queridos, como eu disse aqui, todos os meses nós fazemos esse ato aqui para a glória de Deus. Interessante que após Jesus ter deixado esse sinal, entra no capítulo acerca dos 2 discípulos que foram para Emaús, que também estavam preocupados. A preocupação era tão grande que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus, que estava junto com eles. O coração ardia, mas os olhos humanos falhou. Aí Jesus, quando levanta o pão, dá graça, eles reconheceram: rapaz, quem estava conosco era aquele que prometeu que iria voltar no nome de Jesus. Jesus, não satisfeito só em revelar para eles, por através do sinal, Jesus vai até onde eles estavam, pastor Floresvaldo. E ao chegar dentro da casa, que talvez seja a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, eles estavam escondidos lá, estavam com medo e preocupados, diante de um cenário de dificuldades, irmãos. Porta nenhuma se abriu, ninguém bateu na porta, pastor, mas uma doce voz suave e agradável aliviou a preocupação daqueles discípulos ao dizer: paz seja convosco. Eu fico imaginando o presbítero Mateus, Pedro olhando para Jesus. É o Senhor mesmo. O Senhor deixou o sinal que voltaria, e agora eu vejo o Senhor como o Senhor é, para a glória de Deus. Jesus ficou com eles durante 40 dias, irmãos. E nesses 40 dias Jesus instruiu eles ainda mais. Eu estou indo para casa preparar lugar para vocês. Aleluia. Talvez tenha demorado um pouquinho, pastor Pessém, porque é muita gente para morar no céu. E a construção lá se prolongou, irmãos. E é interessante que a cada semana, a cada dia, pastor, está tendo mais moradores. E a obra vai estendendo. Talvez a minha casa ainda não está preparada do jeito que o Senhor acha que eu não mereço, mas Ele vai me agradar por isso. Mas eu, como construtor, eu entendo que está faltando só os detalhezinhos, Alex. Sabe quando a obra já está tudo prontinha, mas só falta aqueles detalhezinhos? Ei, esse detalhezinho aqui, irmãos, simboliza de que muito em breve você vai deixar a terra dos viventes. E aquilo que Ele prometeu para você se cumprirá em nome de Jesus. Miquel, cadê as irmãs, as meninas? Cadê as meninas? Cadê o Ítalo? Ítalo, servos do Deus vivo. Ei, eu te convido a fechar os teus olhos nessa noite. Jesus não precisa deixar nenhum sinal a mais diante da sua volta, porque eu creio que assim como Ele partiu, Ele prometeu que vai voltar, e Ele vai voltar em nome de Jesus, e eu estou aguardando esse retorno. Os céus podem até estar fechados, os céus poderiam até estar fechados, mas nessa noite eu creio que Ele já se abriu para nós. Senhor, que o céu se abra nessa noite, a adoração desse povo que está reunido em Teu santo e glorioso nome. E eu te convido nesses poucos minutos agora, irmãos, a fechar os teus olhos. Não precisa olhar para mim de maneira nenhuma, mas eu gostaria que você se lembrasse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para você. E o maior sinal de que Ele está vivo, irmãos, é que Ele não vai nos dar a oportunidade de nessa noite participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro, dando a entender de que nós temos comunhão com Ele. E esse é o sinal de que Ele em breve vai voltar em nome de Jesus. Enquanto nós iremos louvar a Deus, você fecha os teus olhos
Talvez você entrou aqui preocupado, irmãos, nem conseguiu dar ouvidos às promessas que o Senhor tem na minha e na sua vida. Talvez nessa noite você entrou como aquele apóstolo que estava tão preocupado, queria tanto ver Jesus primeiro que todo mundo, que se esqueceu de alguns detalhes. Ei! Nessa noite nós vamos fazer como Pedro. Nós vamos fazer como boi. Nós vamos remoer tudo aquilo que nós temos ouvido com a glória de Deus. Eu não sei quantas são as promessas que o Senhor já fez na sua vida, mas lembre-se delas. E oxalá que nessa noite elas se tornem realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos. Se puder apagar essa luz aqui, por favor, apague. Feche os teus olhos, irmãos. Não precisa olhar para mim, porque eu nessa noite não posso fazer nada por você, a não ser orar e pedir ao Senhor que te abençoe. Mas aquele que ressuscitou dos mortos, Ele já está presente aqui em nome de Jesus. A presença dele aqui é real. E quem pode fazer alguma coisa por você está ansiando e vai sondar o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui. É, Senhor. Em nosso coração. Assim como Ele prometeu a sua volta, irmãos, Uma direção. os seus projetos e os seus sonhos não vão cair por terra, não vai. Não vai cair por terra. Porque nessa noite, por intermédio dessa palavra e dessa presença, o Senhor nos alimenta a dizer: ei, eu ainda sou o Senhor. Nessa noite, eu afirmo a minha aliança contigo. Não para. Eu venho nessa noite para te fortalecer e para dizer que sou o teu Senhor.
rendemos glória àquele que é digno, que é honra, que é majestoso, que é Senhor sobre todos os senhores. E por isso nessa noite, Pai, nós abrimos os nossos corações em pedir ao Senhor, Pai, que a nossa fraqueza diante da Tua força seja o combustível para nós prosseguirmos e avançarmos, Senhor, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, das nossas fraquezas, Senhor. Perdoa-nos e nos dê graça, Pai, diante dos nossos erros, que a Tua graça, Senhor, nos traga alegria, consolo, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, mas diante da Tua presença real, nesta noite, nós temos a certeza, Pai, que nós iremos prosseguir, nós iremos caminhar, ainda que for necessário
Muito em breve Ele vem nos buscar. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia. Os céus é o nosso limite, irmãos. Deus está preparando a igreja para esse grande encontro. Deus está preparando a sua noiva para encontrar com o noivo, queridos. Muito em breve, nós viveremos esse grande momento. Aplauda Jesus, queridos. Melhor salva de palmas que você puder para Ele. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, aplauda Ele, porque Ele está vindo. Oh glória, oh glória, oh glória. Isso aqui vira vigília rapidinho, viu? Glória a Deus. Vira vigília rapidinho. Amados, só mais 5 minutinhos para mim, por favor.